Bem, gente, boa tarde. Essa é mais uma das nossas ações, né, que a gente vem desenvolvendo nesse projeto com temas relacionados à epidemiologia. E hoje a gente tem a satisfação de receber a professora Beatriz, que aceitou o nosso convite para colaborar. O tema da atividade de hoje é Princípios da Bioestatística, e eu vou falar um pouquinho sobre a professora Beatriz, né? A professora Beatriz, ela é enfermeira, né, formada, ela tem mestrado e doutorado em saúde pública e meio ambiente pela Fundação Oswaldo Cruz, e atualmente ela é colaboradora da Fundação Oswaldo Cruz e pesquisadora da Fiocruz do Piauí. É isso, Bia? Qualquer coisa você pode corrigir. E aí ela vai fazer a fala dela, e hoje a ideia é que seja uma atividade bem prática e que ao final vocês aproveitem ela e façam bastante perguntas, tirem dúvidas, porque ela é com certeza uma das melhores aí para a gente trazer aí para esse tema. Bia, aí você fica à vontade, a aula é sua. Obrigada, Pâmela. Tá todo mundo me ouvindo bem? Assim, eu que depois, na hora da apresentação, vou tirar meu vídeo, porque eu não sei porque há uma incompatibilidade com o meu Meet e o meu computador. E eu tenho medo de travar. Eu quero agradecer a Pâmela, a Jaqueline, que me chamaram para fazer essa aula, na verdade, que é uma conversa, né? Como a Pâmela falou, eu não sou estatística, eu sou enfermeira, então, assim, as pessoas acham que eu sou estatística, mas não, eu não sou estatística, eu sou enfermeira, e atualmente eu colaboro com uma equipe de professores da Escola Nacional de Saúde Pública, que é a ENSP, da Fiocruz, dando a disciplina sobre a introdução à estatística, mas, assim, eu não sou estatística de formação, a minha formação é a formação de vocês, que é de enfermagem. E aí eu queria agradecer novamente vocês por estar aqui, e assim, super aberta para que se vocês quiserem pararem a aula, perguntar também, não tem nenhum problema, tá, gente? Eu vou compartilhar, então. É uma aula um pouco extensa, mas a gente pode ir passando e conversando para se tornar mais... Porque a primeira coisa que a gente fala, que os alunos... Tá dando para ver, Paula? Tá sim, Bia, tá sim. Qualquer coisinha eu te aviso, tá? Tá. Fica ruim porque eu não consigo ver vocês, gente. É horrível dar aula. Enfim, mas vamos lá. Eu não sei como que faz para aparecer vocês de um lado e só um pouquinho do outro. Sabe como que faz, gente? Mas eu também não sei, é horrível isso, mas ainda não descobri. Deixa eu ver aqui. Bom, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre estatística, é uma aula, um princípios de bioestatística, é uma estatística descritiva, eu coloquei inferencial, mas vocês podem, analítica e inferencial, elas são sinônimos, né, neste caso. É uma aula um pouco densa, então toda vez que a gente fala de estatística, todo mundo, tem um bloqueio, né? Meu Deus do céu, a gente vai falar de estatística, todo mundo pensa naquelas somatórias, aquelas fórmulas enormes, e aí dá um pouco de bloqueio mesmo. Então, o que a gente mais encontra hoje na pós-graduação, vindo da graduação, é um bloqueio por conta dessa disciplina, que pode ser uma disciplina bem interessante sob o ponto de vista de interpretação, e esquecer um pouco a parte do cálculo e concentrar mais na interpretação e da aplicação da estatística, né? Então, acho que a beleza da disciplina está na sua aplicação naquilo que é real, nas situações reais nossas do dia a dia. Então, a ideia é trazer um pouquinho disso para vocês hoje, tá? Então, assim, a gente sempre começa falando, o que vocês acham que é estatística? Né? Então, assim, para vocês, o que é estatística? Né? O que vocês consideram? Pode falar, gente, é uma participação, assim. Quando a gente chega na sala de aula e fala assim, a gente vai começar uma disciplina, nossa disciplina é estatística, ou vocês se inscrevem para uma disciplina que é sobre estatística, o que vocês veem à mente? Pode falar, gente. Eu não tô vendo vocês, tá horrível. Eu tô vendo que o pessoal tá escrevendo. Manuel, pode falar. O Manuel levantou a mão. Olá, professora Bia. Oi, Eu, tudo bem?
Eu não tenho certeza, mas eu acho que a estatística é uma ciência de dados que nos ajuda a visualizar os dados e sistematizar de forma simples e apresentá-los para interpretar um certo fenômeno. Exato, é isso mesmo, é nessa linha. Então, quando a gente fala de estatística, a gente fala coleta de informações de um fenômeno que a gente tem interesse, e pode ser qualquer tipo de fenômeno. Talvez eu quero estudar a taxa de mortalidade. Então, você vai lá, né, calcula pelo fenômeno que acontece, e você coleta esse dado a partir de uma fonte de dados que existe, né, seja ela primária. Ou você quer estudar pressão arterial, fenômeno que você existe, aí você vai ver como que ele se manifesta na natureza, né? Ou não, eu quero estudar a gravidade de uma doença, o estadiamento de câncer, ou os cuidados de enfermagem, ou a melhora de uma ferida em termos de tamanho, forma. Então, existe vários fenômenos que a gente pode estudar, e o principal, e ela engloba, então, essa coleta dessa informação, né, que na verdade é uma coleta de dados, não da informação, mas do fenômeno que você está estudando, né? Então, eu estou vendo lá, estou avaliando ferida, eu estou avaliando o tamanho, qual a circunferência dela. Então, é uma medida. Então, eu vou lá, coleto todos os dias dos pacientes internados na UTI, qual é o tamanho, o diâmetro que tem daquela ferida. Então, esse é um fenômeno de interesse, e a estatística envolve a coleta desse fenômeno, que seja pelo tamanho, pela medida, como é que você vai avaliar. Uma organização dessa coleta de dados, então não adianta, eu não vou guardar tudo na cabeça. Então, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma, e você falou bem, sistematização dessa coleta de dados, e a partir do momento em como que eu posso torná-la operacional. Então, como que eu posso organizar ela para que eu possa analisar. E a análise envolve, a partir daquele conjunto de dados que foi sistematizado, seja numa planilha, seja num banco de dados, né? Como é que esse dado ele pode se transformar no que a gente chama de informação. Ou seja, eu faço uma análise daquele dado, uso medidas e formas de resumir aquele dado, sintetizar aquele dado para que ele nos forneça uma informação. Então, por exemplo, eu tenho 20 pacientes no UTI, vai descrever os 20 pacientes no UTI, enquanto o tamanho da ferida, o fulano X, de idade X, tinha tamanho Y. Aquele ali que usou Dersane está com tamanho X. Então, assim, a forma com que você coleta esse dado, você analisa ele por meio de métodos, né, estatísticos, para que você possa transformá-lo numa informação daquele conjunto de dados, né? Então, obviamente que a gente sabe que existe a descrição mesmo de série de dados, mas, de uma forma geral, você acaba pegando aqueles pacientes ou aquele conjunto de informações e sintetizando eles através da análise de dados, transformando em informação e interpretação. Então, estatística envolve minimamente esses 4 pilares, que é a coleta dessa informação, da sistematização e da análise dele para uma possível conclusão e interpretação. Então, isso é estatística, né? E aí você vai escolher qual é a principal, como é a forma de apresentação, né? Para que pode ser uma forma de tabela, uma forma de gráfico, que esse resultado seja traduzível, né? Para o leitor, né? E a bioestatística? A bioestatística, ela tem o foco, obviamente, nas ciências biológicas e da saúde. Então, ela é uma estatística aplicada para essa área de conhecimento que está na área de ciência biológica e na área de saúde. Mas é por isso que a gente chama de bio vem de vida, né? Então, é uma estatística aplicada às ciências biológicas e da saúde, né? O que difere ela da estatística lá da agronomia? Difere que quem está estudando a agronomia está estudando os processos relacionados ao ambiente, aquelas áreas agrárias, enquanto que quem está fazendo bioestatística está com foco em quê? Está com foco em fenômenos, em estudar e fazer análise estatística dentro das ciências biológicas e da saúde, tá? Então, essa é a diferença, o foco é a área da aplicação dessa estatística.
E aí a gente acaba pensando assim, nossa, mas a estatística, ela não tá, a bistatística, a estatística, ela tá em todos os lugares. Então, se você abrir hoje um jornal, vai estar lá uma propaganda sintetizando um produto, dizendo, olha, você está com 70% de desconto, né, em até 30 vezes. Isso é uma forma de tradução da estatística, ou da estatística para o seu dia a dia. Né? Então, aquele produto ele tem 70% de desconto. Então, do valor total dele, né, eu posso retirar ou reduzir dele 70%. É uma forma de traduzir, né? É uma informação usando a estatística. Ou olhar, por exemplo, na economia, né? Então você vai lá e pega o dólar. Na época o dólar aqui, ó, em março de 2020 era 4,70. Então, e ele estava em aumento de 1,61%. Então, ele tem uma informação, né, que você gera a partir daquele. Então, você tem lá, hoje o dólar ele é cotado a X. Você teve um aumento de 1,61 em relação ao dia anterior. Essa é uma forma de um dado coletado, organizado, sistematizado, produzir um tipo de informação que está no nosso dia a dia. Tá? Um outro exemplo que a gente usa muito, que é uma forma bem usual da gente olhar como a estatística está sendo aplicada, é a gente olhar estatística de futebol, né? Então, eu peguei aqui lá, de 2019, qual foi a estatística que a gente teve quando o Flamengo jogou com o River Plate na final da Libertadores, né? Então, você tem lá um conjunto de critérios, né, que consegue avaliar qual foi a performance de um determinado time e do outro. Né? Então, por exemplo, quantos em números, né? Em números, quantas faltas tiveram? Então, um fez 27, o outro 12. Cartões amarelos, escanteios, defesas e posse de bola, definindo que no 100% da quantidade de tempo que você passou jogando, né, o Flamengo teve 60% da posse de bola, enquanto que o River Plate teve 40%. Né? Então, ele te dá uma informação, e essa informação é a seguinte: em vez de eu falar que de 45 minutos que foram jogados, 25 foram do Flamengo, né? O Flamengo passou 25 minutos com a bola, enquanto que o River Plate. Ou eu posso apresentar isso em formato de percentual, e o percentual me dá o quê? Naquele total de minutos, tantos foi do Flamengo e tantos foi do River Plate, mostrando que teve um predomínio da equipe do Flamengo. Então, essa é uma forma de olhar que a estatística, ela está no nosso dia a dia, e que às vezes a gente não percebe, mas ela intuitivamente, ela já está no nosso dia a dia, e ela transforma um dado coletado em uma informação a ser analisada e interpretada. Tá? Então, esse é um exemplo. Eu trouxe o Flamengo, porque eu sou flamenguista, né? Então, só um exemplo para vocês. Uma outra forma que a gente geralmente usa a estatística no nosso dia a dia é, por exemplo, e muito usual, em notícias, né? Então, por exemplo, aqui, essa é uma notícia de 2016, do jornal da USP, sobre o FUVEST, né, que divulgou a relação de candidato por vaga do vestibular de 2017. Então, ele falou, olha, divulgou dia 10 o número de inscritos, né, e ele, em relação ao ano anterior, teve uma queda de 4,2% em relação a 2016. Então, de 136.736 candidatos em 2017, são, né, disputando somente 8,734. Então, eu tenho 8.700 vagas, mas eu tenho 136, né? Então, você pode pegar 136 e dividir por 8.734, e você vai ter quantos candidatos para cada vaga que está sendo disputada. Claro, isso é muito geral, porque isso vai mudar de acordo com as carreiras, né? Ou seja, conforme o curso que vocês vão escolher. Então, que vão escolher. Então, ele mostra aqui, por exemplo, quanto que era a concorrência, né, para medicina em Ribeirão Preto, medicina, psicologia, relações internacionais.
de acordo com o número de vagas, ou o percentual, na verdade, né, e que esse percentual aumentou para medicina, aumentou para medicina, mas reduziu para psicologia, aumentou para relações internacionais, aumentou para publicidade. Então, ele mostra esse percentual em relação a cada uma dessas, a quantidade de vaga e candidato que tinha para cada uma dessas disciplinas, né? Então, esse é um exemplo que eles estavam dando, né? Então, assim, por exemplo, em 2017, ele pegou 90 vagas, dividiu pelo número de candidatos, então ele tinha 75 pessoas concorrendo a uma vaga para medicina em Ribeirão Preto, e que esse aumentou em relação ao ano anterior. Então, é uma forma de você, ao invés de falar assim, olha, teve 6.800, então você transformou isso numa informação, mostrando que existia muito mais candidatos para a vaga e que isso se modificava ou variava de acordo com o curso que você estava concorrendo. Então, isso é uma notícia. A notícia geralmente traz muita estatística, né? É mais fácil, por quê? Porque você acaba trabalhando aquele dado, transformando numa informação e traduzindo essa informação em um gráfico, em uma tabela, e então fica muito mais fácil de transmitir essa informação para o leitor. Um outro exemplo, então esse aqui é uma página, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, em que ele traz, né, quais são as mortes em crianças menores de 5 que estão ligadas ao meio ambiente. Como eu sou de saúde pública e meio ambiente, então eu faço esse recorte, geralmente. Então, por exemplo, de mortes, foram 770 mil por doenças respiratórias, né? Diarreia mata 360 mil no mundo, né? A cada ano. Condições de prematuridade, neonatal, incluindo prematuridade, 270 mil, em números absolutos, né? Então, assim, é uma situação em que é um pouco diferente da notícia anterior, porque aqui ela está mostrando a magnitude em termos de números de pessoas afetadas por aquele evento, e no caso aqui são mortes e mortes em crianças, e esse desfecho ou esse impacto sendo associado a algum tipo do meio ambiente, né? Então, aqui ele dá uma informação, né, que se a gente estivesse prevenindo, né, ou reduzindo impactos ambientais de poluição atmosférica, ou protegendo você, por exemplo, saneamento, redução da poluição, você poderia diminuir em até 26% as mortes em crianças relacionadas ao meio ambiente. Então, isso é uma forma da gente transformar estatística em números, né, para que isso seja traduzido. Então, às vezes, você vai trabalhar com um gestor de saúde, ele prefere ver o número de pessoas que são afetadas, para que isso possa ser uma forma de comunicação, né. Aqui do lado também, situação em número de números novos de casos, né, nas últimas 24 horas, então esse aqui foi de 2020, então ele tinha aqui, ó, de Covid na época, né, e mostrando aqui, na época, bem no início do lockdown, né, da quarentena, então você tinha 109 mil naquela época, né, no mundo todo de Covid, e nas últimas 24 horas, 3.930, mais ou menos 4 mil novos casos. E aí ele trouxe com a China e fora da China, porque naquele momento, né, a gente estava iniciando a pandemia e o epicentro, ou seja, o local que estava em destaque era a China, era o início, né. Então, esse é só um exemplo para vocês de como, de alguma forma, a estatística, ela está no nosso dia a dia, a gente acaba não vendo, né, mas ela está ali o tempo inteiro. Tá? Então, quando a gente pensa em estatística ou em bioestatística, com foco na área de saúde, a gente pensa minimamente em dois tipos de estatística. A gente pensa numa estatística que a gente denomina de estatística descritiva, que é uma estatística que está associada a você pegar esse conjunto de dados, resumir esse conjunto de dados, né, e facilitar a compreensão né, em cima desse resultado, né? Então, ele, em geral, descreve aquele fenômeno que você está estudando, né?
e ele avalia qual é a representação que esse fenômeno tem em relação à sua amostra, mas não faz nenhuma inferência, ou seja, ele não extrapola aquele resultado, ele só descreve o fenômeno dele, né, daquele conjunto, a partir de um conjunto que a gente chama de estatísticas, para conseguir resumir e organizar aquele conjunto de observações, e que geralmente ele vem de uma amostra, mas essa amostra é uma descrição de uma amostra. O que é uma amostra? Tem a população que você está estudando, só que você não consegue pegar a população toda do Rio de Janeiro ou a população de Cuiabá, então eu pego uma amostra, né, que é um conjunto um pouco menor de indivíduos e que possa ser representativo do conjunto da minha população. E descrevo esses fenômenos e esses dados da minha amostra, que é uma representação da minha população fonte, que é de onde eu estou pegando essa amostra. Bom, e aí a gente tem formas e a gente tem análise de dados específicos para esse tipo de estatística, a estatística descritiva, que a gente vai dar uma olhada. E a gente tem o que a gente chama de estatística analítica, tá? Inferencial, né? Gerencial não, tá, gente? É inferencial. Ou inferencial, que é você permite tomar algumas decisões sobre a população, mas olhando somente parte dessa população, que seria a nossa amostra, né? Então, você toma a decisão, você não está mais só descrevendo, né? Você está pegando um parâmetro da população, média, mediana, que a gente vai ver o que são, e você faz afirmações sobre esse parâmetro da população, mas usando uma amostra, né? Então, é isso que é o que a gente chama de estatística analítica ou inferencial. E aí, esses dois conceitos muito bem definidos, que é a população e a amostra. Então, a população é a maior coleção de entidade que se tem interesse, né, do qual se tem um interesse em particular. Então, por exemplo, vou pegar todas as crianças da idade escolar. Então, eu tenho lá uma população são todas as crianças em idade escolar, de 6 a 14 anos. Geralmente, criança vai até 14 anos, então de 6 a 14 anos, né? Que inclui pré-adolescente, mas enfim. Você pode pegar todas as crianças escolar de 6 a 14 anos. Você vai conseguir trabalhar com todas as crianças com essa idade? Não, você não vai conseguir trabalhar com todas as crianças dessa cidade lá de Cuiabá. Então, eu tenho que pegar uma amostra, que é um grupo de pessoas, que é um grupo de crianças nessa idade, que é derivado dessa população, né? E aí você consegue estudar esse conjunto menor de crianças, fazer afirmações sobre determinado parâmetro da população, mas usando a amostra. E aí existe o processo que a gente chama de amostragem, que formas ou métodos de amostragem que vai se adequar de acordo com o seu objetivo de estudo, né? A forma com que você faz. Então, por exemplo, pode ser uma aleatória simples, você coloca todas as crianças das escolas públicas de Cuiabá em idade escolar. E você vai lá e começa a selecionar aleatoriamente uma amostra que seja uma amostra em um N suficientemente grande para representar a sua população, tá? Então, esse é um exemplo, né? Então, a gente fala de aleatória simples. Mas existem outros métodos que você pode utilizar. Aleatório é o acaso, tá, gente? É você colocar todo mundo dentro de um saquinho e começar a sortear. Então, mas existem métodos diferentes. O IBGE, por exemplo, ele faz uma amostragem da população por domicílio, com conglomerados, né? Então, o que é isso? Ele seleciona uma área, ele é por domicílio, né? Então, ele vai lá, o conglomerado 1, claro, tem vários, mas é muito simplória a forma que eu estou fazendo, né? E escolhe aqueles domicílios, então ele vai selecionar, por exemplo, naquela quadra, a primeira e a terceira casa, né? E aí ele vai lá e faz né, quando ele vai fazer um inquérito, alguma coisa. Claro que é um pouco diferente do censo. O censo, ele não trabalha com amostra, o censo trabalha com todos os, né, com todo mundo, com todo, né, mas com toda a população. Então, ele passa em todos os casos para ver a quantidade de indivíduos que tem, enfim, fazer, não é nem estimativa, é realmente ir lá e fazer o censo
de todos. Ou ele faz essa amostra em diversos inquéritos, né, por conglomerados, selecionando determinados domicílios, pulando um. Esse é um outro tipo de amostragem. Então, essas amostras, a amostragem é uma ciência dentro da estatística. Então, você vai lá e faz a amostragem para que você possa, então, executar e fazer de acordo com os seus objetivos, né, os seus objetos de trabalho. Bom, e aí hoje a gente vai falar mais sobre a estatística descritiva e menos sobre a analítica, mas a gente vai falar um pouquinho no final sobre a analítica. Por quê? Porque a estatística descritiva, né, ela trabalha ela é o início, né, ela é a base principal, que é quando a gente começa na coleta de dados, fonte de informação, situação, como o fenômeno que nós estamos estudando se expressa, né, se expressa de fato, né. Então, a gente costuma trabalhar com o que a gente chama de dados. O que são dados? O dado é o material básico da estatística, né? Eles são as características que a gente tem interesse de estudar. Então, pode ser pressão arterial, pode ser o IMC, pode ser, como eu disse, o tamanho da ferida, enfim, tem números, pode ser a contagem de hemoglobina, pode ser glicose, enfim, tem uma infinidade de características que a gente tem interesse de estudar e que ele acaba sendo traduzido depois no final como dado. Então, dada essa matéria que a gente tem um material básico da estatística, que é justamente as características que a gente vai aferir ou mensurar, né, nessa amostra ou nessa população que você tem de interesse. Você pode ter diferentes tipos de aferição, então a gente vai ver, então, por exemplo, a aferição da pressão arterial, ela é um dado que a gente chama de quantitativo, mas ele é um dado quantitativo que a gente chama contínuo, né? Ou ele pode ser um dado de quantitativo que a gente chama de contagem, por exemplo, número de pessoas, né? Número de pessoas que veio a óbito, número de pessoas, de casos novos, né? Número de acidentes, número de filhos, enfim. São diferentes tipos de dados que a gente pode ter, tá? Mas além, obviamente, de dados quantitativos, a gente pode ter o que a gente chama de dados qualitativos, que a gente vai ver mais à frente. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Às vezes eu vou falando muito rápido, gente. Vocês têm que ir me parando, professora. Vocês dão um toque na Pamela e eu vou parando, tá? Bom, e aí a gente trabalha com o que a gente chama de fonte de informação, que é de onde a gente tira esse dado, tá? Então, ele pode ser dados coletados rotineiramente, tá? Por exemplo, por prontuário. Você pode ir lá, rotineiramente, e coletar aquele dado que está no prontuário do paciente, sistematizar aquele dado. Então, por exemplo, a gente faz a nossa evolução de enfermagem todos os dias. Qual um tipo de dado que vocês acham que vocês poderiam coletar para ser avaliado na evolução de enfermagem que vocês fazem diariamente do paciente? É uma pergunta para vocês. Balanço hídrico? Balanço hídrico, né? Como é que você mede balanço hídrico? Pegamos a entrada do que entra no paciente, né? Soma, aí pegamos o que sai, somamos e depois diminuímos, né? E vemos se ele teve ganho ou perda. Isso, você pode então aferir esse balanço hídrico diariamente e fazer uma evolução do paciente a partir do quê? De um dado coletado rotineiramente lá do prontuário da evolução da enfermagem, né? Se ele ganhou ou se ele perdeu, né? Menos, ele vai perder, mais, né? Ele vai ter um balanço negativo, positivo, ele vai ter ganho. Então, né? Então, dessa forma, pode ser o número, ou você pode classificar, né? Ganhou ou não ganhou, sim ou não, né? Você pode medir de diversas formas a evolução do paciente, mas em geral, com o número mesmo, quanto que ele ganhou, quanto perdeu, depende do que você estiver estudando, né? Você pode fazer, além desse tipo de coleta sistemática, né, por exemplo, nos prontuários, pesquisa e experimentação, e você pode utilizar nessas pesquisas questionários, né? Questionário, né? Então, por exemplo, eu tenho uma escala de ansiedade e depressão que a gente aplica lá no hospital. Então, eu posso fazer uma pesquisa, passar pelo comitê de ética sobre a prevalência de ansiedade dos enfermeiros em área hospitalar
de acordo com os locais em que eles trabalham. E aí eu tenho um instrumento, que é um questionário, que é uma escala, em que eu vou entrevistar esse profissional, e ele vai me dar lá qual é, de acordo com essa resposta, eu vou conseguir classificar o grau de ansiedade, né, ou se ele é ansioso ou muito ansioso, ou, enfim, moderadamente ansioso ou muito ansioso. Então, quando a gente tem essa pesquisa e, por exemplo, aplica um instrumento ou um questionário, ou você faz uma coleta rotineira de dados, a gente chama isso de primário. Geralmente, esse dado primário é que você vai lá como pesquisador e faz a coleta desse dado, né, desse fenômeno que você está estudando. Então, por exemplo, em Cáceres, nós estudou pressão arterial, relação entre temperatura e pressão arterial durante o ano inteiro, né? Essa pressão arterial em pacientes que faziam hemodiálise, né? Então, ela queria saber se a temperatura influenciava na pressão arterial daqueles indivíduos que faziam hemodiálise. Então, ela foi lá, segunda, quarta e sexta, com o mesmo paciente, e ela mesma coletou qual era a pressão arterial, e foi lá na estação meteorológica e pegou qual era o valor na estação, dado secundário, né? Mas ela ela não tinha um instrumento, mas o fato dela ir lá e medir todos os dias a pressão arterial daquele paciente, segunda, quarta e sexta, durante um ano, é uma fonte de dados que a gente chama de fonte de dado primário. E existe a fonte de dado secundário, que não é aquela coletada pelo pesquisador, né? E aí ela já está num sistema, ou ela está sistematizada em um sistema em que você adquire, né, seja ele por acesso aberto ou não, aquela informação. Então, por exemplo, no caso da temperatura, ele não era fonte primária, era fonte secundária, porque quem mediu, quem foi lá e quem tinha essa informação era o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, ele deixa o dado disponível de forma aberta e você vai lá e coleta qual era a temperatura daquele dia. Outras fontes de dados primários, de secundários, o censo do IBGE, né, também é uma fonte de secundário. Sistema de informação SINAM, também sistema de mortalidade, também sistema de informação de nascidos vivos, também é uma fonte de dados secundário. Por quê? Não somos nós que coletamos como pesquisadores, sim, é uma fonte de vinda de uma coleta sistemática de dados, que ela vai sendo passada de órgão, né, do município, do hospital, por exemplo, a fonte de informação do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que é o SINAM. Um indivíduo chega lá no serviço de saúde com determinados sinais e sintomas, por exemplo, sinais e sintomas de Covid, ele testa, faz o exame, se deu positivo, ele é notificado, essa notificação passa para o município passa para o Ministério da Saúde. Então, você pode, por exemplo, usar essa fonte, acho que no SINAM, acho que acabou ficando como Covid como um agravo de notificação, né, que a gente precisa. Mas como síndrome respiratória aguda, né, que são os casos graves. Outro exemplo também, você pode ir lá hoje no DataSUS, no Open DataSUS, e baixar o número de casos que você teve de síndrome respiratória aguda, o SRAG, que é um banco de dados online, né, que tem todos os casos graves, e lá tem a classificação se ele teve ou não COVID confirmado, por PCR e qual o tipo de confirmação que ele teve. Então, esse é um exemplo de dados de que você pode adquirir de dados secundários. Eu quero trabalhar com acidentes de animais ou feed. Posso ir lá no Sistema Nacional de Agravos de Notificação e vai ter lá as notificações que foram realizadas quanto a esse tipo de agravo. E assim por diante. Então, existe uma lista de notificação. Malária, febre amarela, a hepatite.
existe outros sistemas de informação, como o sistema de informação de mortalidade, de internação, né, de nascidos vivos, que também são informações que têm um fluxo, né, de coleta e sistematização e que fica num banco que é disponibilizado, que é aberto, né, com o número mínimo de dados, sem identificação do paciente, obviamente, né, para que a gente possa fazer e trabalhar. Então, esse é o que a gente chama de fonte de dados secundários. Bom, em geral, você seleciona uma amostra, né, de acordo com uma característica que você quer estudar. Então, por exemplo, eu vou selecionar uma amostra para estudar um determinado fenômeno, então eu levo em consideração as características daquela população, né? Então, por exemplo, sexo, idade, peso, enfim. Existe uma infinidade de características, aí vai depender do que você estiver estudando, né? Então, esses dados ou características, eles podem assumir vários valores. A gente falou de balanço hídrico, então ele pode ser um valor positivo ou negativo, ou ele pode ser só ganhou ou não ganhou, né? Então, você pode classificar, né, fazer o método, né, de análise estatística dependendo de como esses dados foram aferidos ou de como eles estão sendo definidos, né? Então, eles podem ser, deixa eu passar isso aqui, que a gente chama, que é o tipo, né, que é a natureza do que você estiver avaliando, né? Então, eu posso estar avaliando um fenômeno que ele é qualitativo, né, que descreve basicamente características, né, desses indivíduos, ou dessa amostra que você quer, e essa qualidade, ela pode ser nominal ou ordinal. Então, por exemplo, nominal, né, um exemplo, sexo, né, ou gênero, enfim, homem, mulher, feminino, masculino, né, pode ser sim ou não, se fuma, sim ou não, então ele pode ser binário ou não. Binário é quando é sim ou não, dicotômico é quando não é ausência ou presença, o 0 e 1 que a gente chama, né, então essa é uma forma de variáveis categóricas qualitativas, nominais, que podem ser dicotômicas ou binárias, dicotômicas dois, né, binário 0 e 1, duas informações, mas pode também ter mais categorias, por exemplo, você pode caracterizar local, né, se mora, local, mora no centro, bairro, enfim, pode caracterizar aquele indivíduo por estudar uma característica daquela população que não necessariamente seja dicotômico, mas tem outras categorias, por exemplo, ocupação, professor, aposentado, pesquisadora, enfermeira, então são características daquela população. Neste mesmo dado qualitativo, você pode ter o que a gente chama de ordinal, né? Que é quando a ordem significa ou tem uma magnitude ou tem uma relevância. Então, por exemplo, uso de preservativo, nunca, poucas vezes, algumas vezes, metade das vezes, muitas vezes. Então, quando você descreve o uso de preservativo e categoriza em uma ordem, e essa ordem tem uma importância, a gente chama esse dado de ordinal, né? Então, esse é um exemplo. E você pode ter aqueles fenômenos que você está estudando que são quantitativos, ou seja, são números, né? Ele é trabalhado com números. Né? E aí ele pode ser o que a gente chama de discreto ou contínuos. Os discretos são contagens, né? Contagens inteiras, né? Então, por exemplo, número de homicídios que teve no ano de 2020 em Cuiabá. Então, esse é um exemplo de variáveis quantitativa discreta. Ou pode ser contínuo, né? Que é o quê? O famoso número com vírgula, né? Que é infinito, tá? Pode ser negativo, pode ser positivo, enfim. E você pode... tem vários, né? Então, você pode usar, por exemplo, nível sérico de colesterol, é um deles, glicose, peso, altura, idade. Idade é contagem, mas pode ser idade em meses, com vírgula, né? Enfim, tem algumas possibilidades. Então, você pode ter esse tipo de dado,
de acordo com esse tipo de dado, com essa natureza do dado, é que você define, né, como é que você vai descrever fazer a sua análise descritiva ou a estatística descritiva, né? Isso que a gente já falou um pouquinho, que é como os dados, eles os dados categórico qualitativo, então eles podem ser nominal e ordinal, né? O nível nominal dá nome a algumas observações, homem, mulher, está vivo, morto, tipo sanguíneo, dá um exemplo. E ordinal, ele são excludentes e apresentam ordenação, né? Então, por exemplo, aqui, estágios de uma doença, né? Então, esse é um exemplo de escala ordinal, né? Estágio 1, 2, 3 e 4, né? Aí o estadiamento de câncer. Então, esse aqui, menor que 2 centímetros de câncer de mama, né? Menor que 2 centímetros, estágio 1, né? Aí, se ele tem, ainda você pode classificar ele com outras características, se ele tem envolvido linfonodo, né? Se ele tem metástase, né? Então, a partir dessas 3 características que você caracteriza ele como estágio. E assim por diante, você tem uma sequência, né? Um nível, né? De uma distância entre eles, e isso é significativo. Então, por exemplo, o nível 4, né, ele é muito mais agressivo, te dá um prognóstico pior da doença comparado àquele que é nível 1. Tá? Esse é um exemplo. No caso dos dados quantitativos, que são contínuos ou discretos, né, a gente tem, então, o número, que são as contagens, né, então, um exemplo que a gente tem paridade, por exemplo, o número de filhos, né, número de casos da doença, e o contínuo, que a gente já disse que são valores que não são inteiros, né, que não são 1, 2, 3, pode ser 1,5, 1,2, e pode ser também negativa, né, então o dado contínuo. E aí tem inúmeros, né, que a gente deu altura, peso, mas falamos de glicose, falamos de hemoglobina, nível sérico de ferro, enfim, existem várias medidas quantitativas, aí vai depender do que a gente estiver estudando, né. Bom, existe, além desses que são usuais na estatística, existem outros tipos de dados que a gente usa muito na bioestatística, que é outros tipos de classificação. Por exemplo, variável explanatória independente, né? É uma variável que você estuda e que tem e que na verdade ela tem uma relação com uma outra variável, né? Então, a gente costuma, um exemplo, estudar a relação entre temperatura e pressão arterial. Pressão arterial é minha variável, que a pressão arterial é o que eu chamo de minha variável dependente, ou seja, eu estou estudando a relação dela com temperatura. A temperatura é independente, ou seja, ela não está relacionada a outros fenômenos, mas eu não estou estudando quais são os fatores que interferem a temperatura. Não, eu estou estudando o quanto que a temperatura interfere na pressão arterial, né? Aqui está o contrário, tá? Então, a variável dependente ou resposta, ela pode ser explicada, né, de acordo com essa variável independente, né? Então, esse é um exemplo, tá? Outro exemplo aqui, ó, padrão alimentar ou localização geográfica é independente, né, não depende de nada, mas eu quero saber se o padrão alimentar ou o local onde as pessoas residem tem alguma influência sobre nível ou exposição de mercúrio. Então, por exemplo, se ela mora na região ribeirinha e consome peixe todos os dias, isso vai influenciar nos níveis de mercúrio do sangue, porque se for uma área como da Amazônia, por exemplo, você já tem o mercúrio disponível ali, ou proveniente também, já tem na atmosfera e no solo, mas também proveniente da área de garimpo. Esse mercúrio, ele vai ao fundo do rio, no fundo do rio ele é metilado, transformado no que a gente chama de metilmercúrio, e o metilmercúrio, ele é magnificado, ou seja, acumulado no tecido dos peixes e vai seguir a cadeia trófica, que a gente chama, se acumulando conforme for o nível da cadeia alimentar, né? Então,
se você mora numa área como da Amazônia, que você já tem essa problemática do mercúrio, já tem um solo rico de mercúrio, já tem atividades que usam mercúrio, rios, né? Então, você tem uma probabilidade maior, né, e se consome peixe, de ter um nível maior no sangue de mercúrio. Então, ser exposto, né, a esse nível. E isso, então, depende do local onde ele mora, do padrão alimentar, né? Então, é variável dependente. Então, é o que eu estou estudando, que é o nível de mercúrio, e independente são os fatores associados a esse nível de mercúrio que eu estou estudando. Outra classificação que a gente vai ver muito na bioestatística, que é trabalhar assim, o meu desfecho e o meu fator de risco, o meu tratamento, a minha intervenção. Muito comum, né? Então, tanto é que em inglês a gente fala outcomes, que é desfecho, né? Então, ele pode ser mortalidade, pode ser um desfecho em saúde que você está avaliando, e você tem esse costume de classificar o desfecho como o fenômeno que você está estudando, e tratamento, fator de risco, fator de proteção, intervenção, a variável independente, ou o fator que você está estudando que esteja relacionado a esse desfecho. É muito comum a gente utilizar isso em estudos que a gente chama de ensaio clínico. Por exemplo, os ensaios clínicos relacionados à vacina, né? Então, qual é o desfecho que a gente avalia? Se a pessoa é sintomática ou não assintomática, né? E qual é o fator de risco? Ter sido vacinada ou não ter sido vacinada, né? O fator, ou a intervenção, neste caso aqui, tratamento e intervenção. E aí você avalia o desfecho, que é presença ou não de sintomas, gravidade, se tá, hospitalização ou não, e morte. Então, são desfechos que a gente avalia. São outros tipos de classificação que também a gente é muito comum usar na área de bioestatística, principalmente em saúde, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Então, a gente tem aqui um banco de dados, né? Em que a gente estudou um surto de hepatite, né? Entre janeiro e fevereiro de 2004, tá? Então, isso aqui é um banco de dados dado pelo CDC, e ele tem um conjunto de informações sobre esse surto. Então, ele tem aqui o paciente 1, então ele foi lá do paciente 1, viu qual foi a data do diagnóstico, qual é a cidade, qual é a idade, qual é o sexo, qual é o hospital, se teve icterícia ou não, porque hepatite, né? Surto, né? Eu não sei, não lembro muito bem, surto sim ou não, eu não lembro por que é. Se ele usava droga ou não, se ele tinha IgM positivo ou não, né? IgM, para hepatite, né? Ou se ele tinha esse marcador aqui, que é uma enzima, né? Qual o valor dessa enzima lá que dava uma função hepática dele. Então, se a gente fosse olhar aqui para esse conjunto de dados, eu consigo, olhando para esse conjunto de dados aqui, eu consigo tirar alguma informação daqui? Como é que vocês descreveriam esse conjunto de dados? Pode participar, gente, não tem problema não. Olha, Pro, eu ainda ia ficar perdida, Então, você acha que dando uma tabela dessa forma é útil? Para mim, não. Eu não ia conseguir entender, sinceramente. Porque esse é o dado que você coletou de cada paciente do surto. Então, o que a gente tem que fazer é, a partir desse dado, sintetizá-los ou resumi-los com algumas estatísticas para que eles sejam traduzíveis, né? Ou seja, para que ele dê alguma informação. E essa informação, ou a estatística que você vai aplicar, ou a análise que você vai fazer, vai depender do tipo de variável que você tem. Então, por exemplo, que tipo de variável é cidade? Aqui é só I, né? Então, ela é qualitativa ou ela é quantitativa? Quanti, né? Quali. Porque B, J, K, ele se refere à qualidade. Então, se refere a diferentes locais em que essas pessoas trabalham, né? Ou moram, desculpa.
E se eu fosse ver a idade, ela é quantitativa ou ela é qualitativa? Aí, no caso, seria quanti, né? Quanti. Aí eu vou falar, agora a gente classifica, então, em quali e quanti. Se eu fosse pegar a cidade, ela é uma qualitativa nominal ou ordinal? Ai, agora eu confundi. Eu Nominal. Nominal. Por quê? Porque aqui não me importa a ordem, entendeu? Se ela mora onde, não tem. Para mim, a ordem aqui, ela não dá uma distância. Quem mora no A não é mais grave do que quem mora no B. Isso para mim não tem, entendeu? Até pode ter, mas neste caso aqui não, né? E idade? Idade é quantitativa, ela é quantitativo discreto ou ela foi quantitativo contínuo? Contínuo. O que vocês acham? Ela é uma contagem em anos, né? Completo, né? Então, 74 anos completo. Então, ela é uma contagem de anos, tá? Mas, tem gente que trabalha com variável contínua também, porque dá 74,5, entendeu? Então, também poderia ser. Sexo é uma variável qualitativa nominal. Hospital, sim ou não, também é nominal. Icterícia, e assim por diante. E o valor aqui da aminotransferase, que é uma enzima lá do fígado, ela é quantitativa, né? Aqui é número inteiro, mas ela é numérica, né? Ela é de quantidade e não é número, né? Não é, ela pode ser contagem, né? Quantidade de, ou ela pode ser atividade dessa enzima, né? Então, ela é uma variável quantitativa. Por não estar por vírgula, ela pode ser discreta, mas eu acredito que ela pode ter. Porque, por exemplo, quando você pega o hemograma, né? Não tem lá contagem de linfócito? É a quantidade de linfócito, né? Mas se você pegar lá a proporção 7,1, 7,1 não é uma contagem, né? Ela já é um dado transformado. Ela é contínua. A medida em percentual, no caso, tá? Então, são umas coisas. Então, é a partir da natureza da variável, ou seja, do como ela está sendo expressa, é que eu vou definir o que eu vou fazer, em termos estatísticos. Quando eu tenho uma variável que é quantitativa, neste caso, idade, ou aqui a alanine aminotransferase, a gente acaba trabalhando com o que a gente chama de medidas de resumo. O que são essas medidas de resumo? Né? As medidas de resumo, elas são basicamente duas, o que a gente chama de medidas de tendência central e medidas de dispersão. A medida de tendência central, ela indica um valor em torno do qual elas estão a maioria das observações estão se agrupando. Tá? Então, imagina que eu estou lá e estou vendo os valores. Valores de idade. Então, eu tenho aqui a idade de 3 anos, apareceu quantas vezes aqui 3 anos? Uma. Então, a frequência dela, é 1 dividido pela quantidade de pessoas, 1 por 20, tá? Então, ela vai dar a frequência aqui para mim. De 2 a 3, de 3 anos, né? E de 10 anos, será que tem? Né? Então, aí você vai vendo qual é a frequência, né, que aquele evento, que é a medida que você vai lá na sua população, está se expressando. É a frequência com que ele está. Neste caso aqui, a frequência da idade. E aí você vai tirar uma medida, resumo, né, que pode ser de tendência central ou dispersão, mas geralmente a gente usa de tendência central, que é um valor com o qual elas se agrupam a maioria das observações. Então, imagina que aqui a gente tem a idade, e a maioria, se essa aqui é a frequência, aonde tem o pico é onde a maioria dessas informações ou das idades são mais frequentes, tá? Existem 3 tipos de medida de tendência central que a gente pode trabalhar, que é a média, mediana e moda. O que significam isso, tá? Ih, gente, acho que eu errei aqui, eu esqueci. Tá, desculpa. Então, quem é a média? A média é o valor médio, né, com o qual é a idade média. Como é que a gente tira essa medida? A gente soma todas as idades e divide pelo número total
da população. Então, se eu somar isso aqui, ó, 74 mais 30, mais 37, mais 3, somo todos e divido pelo número total que tem. Então, ele me dá a média. Então, quando a pessoa estiver descrevendo, em média, a idade foi de 30 anos. Quer dizer que, naquele conjunto de informação, ele somou todas as observações e dividiu pela quantidade que tinha e deu, em média, qual foi a idade. Tá? Então, é onde esse valor se agrupa mais. Tá? E a mediana? A mediana, a gente fala que é uma medida de posição. O que é a medida de posição? A medida de posição é o lugar onde ela está, que aquele valor está. Então, a mediana, ela é chamada também de percentil 50, ela é o valor em que, naquele conjunto de dados, você tem 50% das observações para baixo e 50% das observações para cima. Então, imagina que a mediana, nesse grupo aqui, seja 28. Tá? Pode ser 28. Então, ela tá me dizendo, vamos pegar a metade aqui, ó. Fui lá, ordenei, né, vou do menor para o maior, e vou ver quem tá na metade, né, tem 50%, e qual é o valor. Então, eu posso achar que a mediana é 29, quer dizer que 50% da minha amostra que eu tô trabalhando tem idade menor que 20 anos e acima de 29 anos, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma população e dizer para vocês assim, a mediana é igual a 20. Eu estou dizendo que eu estou trabalhando com uma população jovem? O que vocês acham? Para a idade? Idade, 20 anos. Adulto jovem. É um adulto jovem e eu estou dizendo que se foi 20, eu já sei que 50% se eu tiver 100 pessoas, eu sei que 50 pessoas têm abaixo de 20. As outras 50 estão acima de 50. Entendeu? Então, ele te dá uma dimensão da frequência, da posição em que esses valores estão. Isso é muito útil, né? Então, por exemplo, eu posso encontrar uma medida de mercúrio, 6 ppm no cabelo. Né? Acima de 6 ppm do cabelo, ele está me dizendo que é ruim para minha saúde. Aí vou lá numa população, estudei, minha mediana é 10, né? Minha mediana foi 10. O que eu estou dizendo? Que eu tenho, ou que a mediana foi 6. Eu estou dizendo que 50% da minha amostra está num valor de risco para a minha saúde. Ou então, melhor, glicose, não é 99 o corte? Aí eu peguei lá, minha mediana foi 100. Estou dizendo que naquela minha amostra, 50% da minha população está acima do valor que é recomendável, que é abaixo de 100. Então, assim, mediana é muito fácil de você visualizar e ver esse valor, principalmente quando você tem um threshold que determina, né? Aí você tem uma dimensão, se aquilo que você está estudando atinge com a maior frequência ou não a sua população, de acordo com essa medida que você está avaliando, né? Do fenômeno. E a moda é o valor que mais se repete. Então, se aqui eu não tenho, né? Na idade, por exemplo, se tivesse aqui, ó, 19, né? Então, ela é um valor que está aparecendo 2 vezes, né? Então, ele poderia ser o valor que mais apareceu, tá? Esse é um exemplo. Deixa eu ver se eu trouxe um exemplo aqui. Tá tudo errado. Esse aqui é um exemplo. Né? Então, aqui a gente pegou aqui a distribuição de idade, né, de testagem de HIV no Rio de Janeiro. Então, ele veio aqui, né, e pegou aquela quantidade de pessoas, né, ele fez ranqueou, né, e calculou as medidas de tendência central. Então, a moda é o valor que mais se repetiu. Então, a moda foi 23. Então, ele achou que 23 foi o valor que mais se repetiu, tá? Eu não sei se está aqui, dá para ver, tá? A média, ele somou todo mundo, né? Que eu não sei se ele dividiu em 2 valores. Ele somou todo mundo e dividiu pela quantidade de pessoas. Então, a média foi de 31. Então, a média no centro de testagem foi de 31 anos, né? Então, em média, a idade média das pessoas que procuraram
o centro de testagem de HIV, que é um dado real, foi de 31 anos, tá? E a mediana foi de 29. O que significa ter mediana? Quer dizer que do total de 1.230, né, pessoas, eu sei que a média de idade, ou seja, 50% da minha população tinha abaixo de 29, 50% tinha acima, porque a mediana foi de 29. Então, esse é um exemplo de como você pode descrever o seu dado, tá? Ah, professor, e aí, como é que a gente escolhe? Depende da distribuição que você tem, tá? Do seu dado. Então, quando você tem uma distribuição, o que é distribuição? A frequência, tá, gente? Distribuição do fenômeno que você está estudando é frequência, a frequência do fenômeno. Se eu estiver estudando idade, é a frequência com que a idade X está lá na minha população, tá? Ou glicose, a frequência com que o valor de 99 está aparecendo lá na minha amostra, tá? Então, é isso. Então, você pode descrever, então, a tendência a medida de tendência central, por média, mediana e moda, e ver, além disso, a forma, tá? A forma com que ela se encontra. Então, quando você tem um formato de sino, né, que é esse formato aqui, entre que a maioria está aqui nesse meio, você pode usar tanto a mediana quanto a média, tá? Quando você não tem esse formato aqui, ela está mais frequente, mais para a direita ou mais para a esquerda, faz uma opção de utilizar a mediana, porque ela não é influenciada pelo que a gente chama de extremo, ou pela dispersão do que você está estudando, que é uma outra medida que a gente usa, uma outra medida resumo. Então, existe medida de tendência central, que é média, mediana e moda, e existe a medida de dispersão, que mede quanto dessas observações, o quanto que elas estão variando, a heterogeneidade entre elas, tá? Em torno de um valor, tá? Então, a gente tem, como medida de dispersão, amplitude, que é quando você pega o valor máximo menos o valor mínimo, né? Só que quando você pega o valor máximo menos o mínimo, essa dispersão, essa medida é muito influenciada porque a gente chama de valores extremos. Então, a amplitude, se você pegar aqui 10 e o maior valor foi 30, 30 menos 10 dá 20, né? Ok. E se você tiver um cara que tem 80 aqui? Uma única pessoa que tem 80. O resto tudo tem abaixo de 30, mas se tem uma de 80, 80 menos 10 dá 90. Então, a amplitude é muito influenciada pelo valor extremo, tá? Distância interquartílica. A distância interquartílica é o que a gente chama de intervalo interquartil. É quando você pega o valor do percentil 75 menos o valor do percentil 25. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui a mediana não foi 29, o P75 foi 35. 35. O que eu quero dizer com P75? Que os 25% maiores valores estão acima de 35 anos. E o meu P25 foi 20 anos. Então, o que eu estou dizendo? 25 anos. Então, eu estou dizendo que 25% da minha amostra está com idade abaixo de 25 anos. Então, eu tenho aqui 25, que é o P25, o 29, que é o P50, e tem o de 35, que é o P75. E ele me dá 25 menor, 25 maior, ou 50 menor e 50 maior. E o intervalo interquartil é justamente esse P75 menos o valor que você encontra no P25. Ela é a medida ideal de dispersão quando você usa a mediana, né? Que é o P75. O P50. O P50 não está aqui. Quando eu faço intervalo interquartil, eu estou pegando a medida de dispersão da mediana. E a média? A média, a gente usa outra medida de dispersão, que é a variância e o desvio padrão, tá? Que são valores que variam em torno da média. É a distância que você tem de um valor em relação à média daqueles valores, depois você soma todo mundo e eleva ao quadrado. Então, a variância é elevada ao quadrado, tá? E o desvio padrão, ela é a raiz quadrada dessa variância, tá? Então, ela te mede isso aqui, ó, a dispersão, tá? Então, quando você está avaliando a distribuição dessa variável, que é uma variável quantitativa, viu, gente? É contagem
e um valor contínuo que você tem. Você olha qual é a distribuição. Distribuição é frequência, a frequência com que esses valores estão aparecendo na sua amostra, tá? Você olha se ela é simétrica, se ela está à direita, se ela está à esquerda e a forma com que ela está, né? Então, o que a gente espera? Que ela seja igual ao B, né? O B é uma variável com distribuição em forma sinodal, em que o valor está aqui, ó. Os maiores valores estão nesse pico, tá? Esse aqui, ela tem uma assimetria direita, né? E o que significa? Significa que eu tenho os valores, né, a frequência de valores maior, ela está mais à direita, e aqui que a frequência maior dos valores estão à esquerda, né? Neste caso aqui, é preferencial que você use mediana, porque geralmente a cauda está mais arrastada de um lado do que do outro, tá? Então, ela está sendo impulsionada por um determinado valor. Então, vamos dar um exemplo. Para variável contínua. Isso aqui é lá a distribuição da idade que a gente viu, né? Então, aqui, ela tem qual formato que eu tenho dessa distribuição? De sino, né? A gente olha, então, a medida de tendência central, que é onde está o pico, tá? Ou seja, aonde tem a frequência, onde os valores, quais são os valores que são mais frequentes? Então, os valores mais frequentes aqui são de 20 a 30 anos, a dispersão, que é até o quanto que esses valores aqui estão variando em torno desse pico, tá? E a forma, né? Se tem forma de sino, se está à direita, se está à esquerda, tá? Para que você possa, então, aplicar corretamente aquelas medidas de tendência central ou medidas de dispersão. Então, quando você olha uma distribuição dos valores de idade, como esse aqui, em que você tem uma frequência maior, né, um pico, né, essa aqui, você pode usar tanto a mediana como a média. A média é somar todas essas idades, dividir pelo N total, ele vai me dar o valor médio, vai ser mais ou menos aqui, mais ou menos 31 aqui, mais ou menos, tá? Mais ou menos não, é 31, tá? E a mediana, que é 29, então, a mediana, quando a gente tem uma distribuição, forma sinodal, ou o que a gente chama de curva, né, sendo essa curva perfeita em forma de sino, geralmente a mediana e a média são aproximadamente iguais, tá? Então, como a gente viu aqui, 31 para 29 são muito parecidas, tá? Então, são aproximadamente iguais, não são exatamente iguais. Então, quando você tem o que a gente chama de curva normal, então esse é o que a gente dá o nome dessa curva, a média e mediana são iguais. O que é a média? Somo todos os valores e divido pelo N total, ele vai me dar o valor médio. Quem que é a mediana? Ele me dá uma medida de posição, em que você tem 50% dos valores abaixo, 50% dos valores acima. Dispersão. A gente olha a variabilidade ou quanto a heterogeneidade desses valores em torno desses valores aqui, ou de um único valor. Se eu estiver falando da média, geralmente a gente usa desvio padrão e variância, que é a variabilidade em torno da média. Se eu estiver usando a mediana, a gente usa intervalo interquartil. Quando a gente usa amplitude? Quase nunca, porque a amplitude é muito influenciada pelos valores extremos, né? Que é aquela idade muito extrema que uma pessoa que tem 100 anos, né? Imagina, são poucas as pessoas, a frequência das pessoas que têm mais de 100 anos é muito baixa, né? Então, ela não vai ficar com esse formato aqui, ela vai ser um formato mais com esse aqui, porque eu tenho uma pessoa que está puxando a distribuição para 100 anos, né? Então, ela fica com uma cauda que a gente chama de cauda carregada, aí você usa mediana, tá? Então, essas três medidas, então, média, para quem tem forma simétrica, quem é forma simétrica? A forma B, tá? Simetria, tá? Ou a mediana, quando você tem essa situação A ou a situação C, em que você está assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda. Tá? Esses são
como a gente escolhe a medida que a gente vai descrever na estatística descritiva. Tá? E as medidas de dispersão. Deixa eu te falar, Pâmela, eu tô perdida no horário, você tem que me falar. Agora são 18h15, Bia. Tem ainda até às 19. Tá, então tá. Horário de Mato Grosso, né? O seu é... Aí agora não, tá ótimo. Dá pra gente ter uma noção. Que eu começo a falar, eu não paro. Se vocês quiserem parar também, gente, me fala. Então, aqui é a medida de que a gente tinha falado um pouquinho para vocês, né? Que são a frequência desses valores. Então, quais são esses valores? Então, quando eu tenho P25, me dá os 25 menores, os P75 os maiores, de 25. E aqui a mediana é onde você tem 50% dos valores, tá? Então, a distribuição, mais ou menos, a gente lê dessa forma, né? Então, o intervalo interquartil, tá? Que é esse valor menos esse valor, e ele vai... Eu vou te dizer, olha, entre esse valor aqui e esse, eu tenho 50% dos meus dados. Basicamente é isso, tá? E ali é a medida usual para quando você tem mediana, tá? Isso aqui é só para falar para você um pouquinho. Então, a gente faz opção por mediana e intervalo interquartil quando você tem uma variável que não segue esse sininho aqui, que é o que a gente chama de curva padrão, de curva normal, tá? Não é padrão, não, é só curva normal. E as medidas de dispersão, que é o quanto esses valores eles estão variando em torno da média. Então, a medida de variância de desvio padrão, na verdade, são a distância daquele valor interno da média que ele está, né? Então, vamos lá, a média foi 31. Mas o fulano tinha 19. Então, ele vai pegar 19 menos 31 e ele vai somar todas essas distâncias, né, elevada ao quadrado, né, e ele vai te dar a variância. E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Por que esses dois? Porque tudo que é elevado ao quadrado é difícil de você. Então, por exemplo, a variância foi de 700, quer dizer que é a distância elevada ao quadrado. É difícil para a pessoa fazer a leitura. Quando você tira a raiz quadrada e transforma em desvio padrão, você acaba ficando com a mesma unidade que você está avaliando. Então, por exemplo, se a média da idade for 31 e o desvio padrão for 10, então eu tenho a variabilidade em torno daquela média é 10 anos. Se for variância, é 10 elevado ao quadrado, é 100, 10 vezes 10, tá? Então, é mais difícil de você ler. A variância é 100, então por isso que é usual que a gente usa o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Só que esse desvio padrão e essa variância é altamente influenciada por extremos, então é usual que a gente só use quando é que a gente tem valores extremos? Quando a gente tem assimetria à direita e assimetria à esquerda, tá? Então, o usual é que a gente use média e desvio padrão quando você tem uma distribuição parecida com essa, simétrica, tá? Esse é um exemplo, tá? Aqui só mostrando o desvio padrão, isso aqui é uma curva normal padrão, então ele é dado em desvio padrão, né? Então, ó, isso aqui é X é 0, aqui é 1 desvio padrão, 2 desvio padrão. Então, 1 desvio padrão numa curva normal corresponde a 68% das observações. 2 desvio padrão a 95,44%. Então, a gente vai fazendo essas distribuições para ficar mais fácil a leitura, tá? Para que vocês entendam. Aqui é um exemplo, né, que eu trouxe para vocês, mostrando a frequência anual, que é a mediana, tá? Então, ó, a mediana aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, e o intervalo interquartil e a amplitude do comprometimento em atos específicos durante o ano, antes de se ouvir sobre AIDS e depois de se ouvir sobre AIDS. Então, tinha aqui, ó, pré-AIDS e pós-AIDS, então tudo tinha AIDS, então esse aqui pré-AIDS e pós-AIDS, né, sobre atos, beijos, né, então que número de episódios, então aqui, ó, você acabou pós-AIDS, você acaba tendo o quê? Uma redução, ó, o que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo que aqui, ó, é mediana, que é mediana, eu tô dizendo que
50% da minha população aqui, tá? Daqui, da frequência dela, né? O número de episódios, né? Daquelas pessoas, né? Da quantidade de pessoas que eu estou avaliando, né? Que aqui no caso são 4.000, né? 50% delas tinha 80 episódios de beijos, né? Pós-AIDS, somente dessas 4.001, né? 50% os episódios reduziram para 40, né? Então, aqui você tem uma redução dessa. Aí a gente sabe que ela não é uma distribuição normal, porque a média desses eventos, ó, não estão iguais os da mediana, né? Dá para ver pela caixinha. E esse aqui é a amplitude, valor mínimo e valor máximo, tá? Então, geralmente, é isso. Agora, eu não sei se aqui é o M, porque esse aqui a gente tem que ver lá no meu. Mas o fato é, você vê a distribuição de cada episódio antes e após, e você tem aqui a mediana reduzindo, olha, conforme pós AIDS, né? Ou seja, a forma. Então, aqui, ó, oral genital passivo, né? O que está recebendo, ó, reduziu muito, né? Depois AIDS, o número de episódios passou menor de 20, né? Ativo, né? Reduziu também em comparação à anterior. Ingestão de sêmen oral também reduziu. Então, você vai reduzindo o número de episódios. Tem uns que a mediana é 0, ou seja, 50% não faz mais, né? E aí que você tem o uso de preservativo do parceiro, né? Então, assim, não é 0, né? Ou seja, não usa porque provavelmente não faz, né? Isso é um exemplo. Tá? Então, são formas de você apresentar esse dado que lhe dão algum tipo de informação, né? Está descrevendo essa amostra que a gente trabalhou, né? Mas esse aqui está no livro, chamando o livro do padrão. E a gente pode descrever, isso aqui é formas de descrever aquela variável quantitativa. E a qualitativa, a gente descreve por proporção, né? Qual é o percentual relativo, qual o número absoluto ou percentual relativo, né? O relativo, que pode ser em percentual ou não, daquela qualidade que você está avaliando. Então, por exemplo, aqui é a distribuição da população canina, população de presente, futuro, a população canina, provavelmente de leishmaniose, eu acho, isso, ó, lá, leishmaniose visceral. Então, você tem aqui, ó, né, que você tem deles, né, que foi avaliar a leishmaniose visceral. Percentual de que era de 106, né, 50% era masculino e 46% do feminino, né? O sangue, aí ele na verdade dá assim, qual é a raça, né? A idade desses cachorros, enfim, tá? E ele te dá qual é a característica dessa qualidade, né? Aí dessas qualidades, aí tem vários variáveis, várias características que eles estudaram, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma variável qualitativa nominal, né? Esse aqui já é uma classificação, né, em ordem ordinal, que eu tenho menor que 1, entre 1 e 7 e acima de 7. Então, ele me dá uma ordem, né? O peso também, são faixas de peso, e assim por diante, tá? E além disso, você tem, usual para quem faz esse tipo de descrição para variáveis categóricas, fazer tabelas de contingência, seja 2x2, né, ou seja, outro tipo de tabela de contingência. E, usualmente, a gente estuda como medida, né, probabilidade e chance, né? A probabilidade é o quanto daquela característica que você está avaliando é provável de acontecer, e ela é dada, por exemplo, pelo número de eventos, dada a possibilidade que ele tem de acontecer. Então, se cada 100 indivíduos com Covid, 80 não desenvolveram doença grave,
né, ou seja, sintomática, a probabilidade de não evoluir para a gravidade é de 80%. Gente, isso era na época antes do Delta, tá? Então, era bem no início da pandemia. Enquanto que a chance já é diferente, né? Ela é a probabilidade dividido por 1 menos essa probabilidade. Ou seja, a chance é o quanto a probabilidade dividido não pela quantidade possível, mas pelo que a gente chama de dividir o fracasso pelo não fracasso, né? Basicamente é isso. Então, se você quiser saber a chance de não evoluir com gravidade ao ser infectado, né? Você pega, divide, né, a quantidade de casos leves pela quantidade de casos graves. Então, você tem a chance, né? Então, a gente diz, por exemplo, a chance de não evoluir com gravidade ao ser infectado pelo SARS-CoV é de 4, ou 4 para 1. Ou seja, para cada 4 pessoas sem gravidade, há uma que vai ser necessário você acompanhar por causa de gravidade, você faz dessa forma, a probabilidade dividido por 1 menos a probabilidade. Ou seja, do fracasso dividido pelo não fracasso, né? Mais ou menos assim. Então, eles são diferentes, né? Essas medidas. E aí a gente faz aqui o que a gente chama de medida de associação a partir de outras formas, né? Que no meio estatístico a gente usa, é pegar essas variáveis categóricas e fazer medidas de associação na epidemiologia, fazer risco relativo e razão de chance. O risco relativo, ele é a incidência da exposição que você quer, né, do exposto, né, em relação ao risco da doença no grupo que é não exposto. Aí, se esse valor for acima de 1, quer dizer que a incidência da doença entre os expostos é maior do que aquele que não está exposto. Então, ela é positiva, fator de risco. Se for igual, não existe associação, e se for menor, ele é um fator de proteção. Como é que, né? Então, essa é a interpretação do risco relativo. Como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, a gente pega aqui um desfecho, a gente quer saber se ele teve bacteriúria, né, que é bactéria na urina, né, e pegou a exposição, que é usar contraceptivo oral, né. Aí ele fez o seguinte, né, então não é a incidência do meu desfecho dividido, né, pela soma, né, das possibilidades, né. Então eu peguei aqui, ó, 27, que é o meu desfecho na minha exposição, dividido pela soma deles. E aí eu tenho a incidência no exposto. E eu tenho a incidência do não exposto, que é o C. Então, A, B, C, que é esse aqui, 77, né, dividido pela soma, né, que eu tenho da possibilidades, né, que ele poderia ter ou não, né. Então, eu pego lá. Qual é o desfecho entre os meus não expostos, né, em relação à quantidade de 1900, que é somando, né, o C e o D. Então, eu pego aqui, ó, incidência do exposto e a incidência do não exposto. A incidência do exposto é a quantidade que eu tenho do meu desfecho na minha exposição, dadas as possibilidades que eu tenho dentro da minha exposição, né, do não... aqui. E aqui é a incidência do não exposto, dadas as possibilidades que ele tem, né? Ao final, o risco relativo é 27 dividido pela soma de 27 vezes 455. E aqui é uma medida de risco, tá? Por quê? É 27 dadas as possibilidades que ele poderia. E a mesma coisa aqui, a incidência no não exposto, que é a probabilidade dele ter o desfecho, dado que ele não estava exposto, tá? Que é a soma de 77 mais 1.831. Ao final, essa razão vai dar 1,4. Como é que você interpretaria isso? Que a incidência do desfecho no meu exposto é 1,4 vezes maior do que o não exposto. Basicamente é assim, do que a incidência que foi encontrada no não exposto. E aí ele indica um fator de risco, né? Ou seja, o anticonceptivo oral, ele é um fator de risco, né, para o desfecho que eu estou avaliando, que é bactéria na urina.
Tá? Esse é um exemplo que pode encontrar. Ou pode ser em razão de chance, que na verdade ele faz, né, essa odds, que é a chance, que é o A dividido pelo A mais C, vezes 1 menos o A dividido pelo A mais C, que dá A dividido por C, vezes o que a gente chama de razão de produtos cruzados, né? O A dividido por C, né, vezes o B dividido por C. E aí você tem aqui, ó, multiplicando A vezes D e C vezes B, que ele te dá o que é a chance. E aí a interpretação é diferente, ela não é mais de risco, ela é a chance do caso, né, ter sido exposto, né, é maior do que a chance do controle. Né? Então, essa medida de associação, ela é específica para um tipo de desenho que a gente tem, que é caso e controle. Tá? Se ele for acima de 1, a chance de você ter a doença, ter sido exposto, é X, né? Se for igual a 1, é porque você, né, a chance de você ter aquela doença, dado que você foi exposto, é nula. Ou ela pode ser o contrário, né? A chance de você ser caso, ter sido exposto, ela é menor do que a chance de um controle. E aí, esse é um tipo de medida de exposição específica para um tipo de estudo, assim como a medida de risco relativo também é específica para um tipo de estudo, que são os estudos de coorte. Tá? Bom, aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês, que depois vocês podem dar uma olhada, né, para análise descritiva. Então, os observatórios hoje de Covid, por exemplo, que a gente tem na Fiocruz, descreve, né, esses dados, né, então eles trazem aqui, né, eu vou mostrar para vocês depois a mediana de internações, né, idade média, enfim. Eles dão um conjunto de informações usando a estatística, né? E eles também permitem que você calcule, né, o número de casos absoluto, o número de óbitos, a taxa de incidência, que é pegar o número de óbitos dividido pela população, né? Aqui, por exemplo, a taxa de incidência de São Paulo foi 7,8 dividido a cada 100 mil. No Rio de Janeiro, 5,40 a cada 100 mil. Então, quem foi mais... a incidência de caso, né? Incidência é caso novo, né? Onde que estava ocorrendo, né? O maior risco? Em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Se eu quisesse fazer uma razão dessas duas taxas, eu teria 1,45. O que eu estou dizendo? Que eu tenho 45% maior número de casos novos em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Mesma coisa para a mortalidade, né? São Paulo tem uma taxa de mortalidade menor do que do Rio de Janeiro. Então, eu digo que São Paulo tem 16% menos morte, né, ou a taxa de mortalidade do que o Rio de Janeiro. Então, essa é uma forma de você pegar aquele número que está ali e transformar numa informação para que ele possa ter uma leitura, isso usando razão, medida de risco, que também é uma medida de estatística, tá, para variáveis que são categóricas, tá? Ou não, né, porque é número de casos, né? Que é quantitativo, número de casos. No caso, as medidas de associação que a gente fez aqui foi para variáveis categóricas. Aqui é contagem. Tá? E aqui uma outra informação que eu acho interessante para vocês, que é a média móvel, né? Então, assim, a média móvel nada mais é do que você pegar o número de casos, né? Para calcular, você soma o número de casos ou mortes do dia com os dos 6 dias anteriores e tira uma média, né? E aí, eles fazem hoje uma divulgação a partir justamente da média móvel dos últimos 7 dias, né? Se aumentou ou não, se ela vem aumentando, né? E aí, se vocês forem lá na televisão, eles acabam falando assim, a variação da média móvel nos últimos 14 dias. Aí eles fazem, né? Se foi até 15% ou abaixo de 15%. Se foi acima de 15%, né, tá sendo o quê? Ela tá até 15% é estável, acima de 15%, para mais ou para menos, ela está indicando aumento ou redução. Né? Então, eles fazem isso, fazem a média móvel e a variação dessa média móvel comparada aos últimos 14 dias. Então, isso que todo dia está aparecendo lá na televisão,
no Jornal Nacional. Então, essa é uma forma também da gente usar esses dados de escrever melhor, tá? Outros exemplos. Esse aqui é um clássico que a gente tem, né, que falou que é a descrição da marcha de Napoleão, que eu gosto de trazer sempre, que é o melhor gráfico que eles indicam de todos os tempos, né? Então, eles dá a marcha, né, a quantidade da campanha de Napoleão na Rússia, né, em que você tem uma descrição ao longo do tempo do número de pessoas e como ele foi afinilando, se tornando cada vez mais de acordo com o que, porque conforme a marcha foi andando, eles tinham muito frio, a temperatura, e essas pessoas foram indo ao óbito, né? Então, essa é uma ilustração que é muito conhecida, que é muito usada na estatística para descrever algum fenômeno. Outro exemplo na epidemiologia, que é o número de casos de acordo com e de mortes próximos a bombas de águas de eventos de cólera, né, que é o John Snow, que vocês devem ter estudado, né? Então, ele foi lá, então ele fez aqui manualmente, descreveu onde estavam esses casos, então ele viu que a taxa de mortalidade era maior em uma companhia comparado a outra, e aí ele pôde, através da epidemiologia moderna, né, chegar a algumas conclusões. E isso aqui já é uma estatística mais suavizada do mesmo, né, então mudou, né, do mesmíssimos número de casos, os pontos que estavam, ele cria, então, o que a gente chama de áreas quentes, usando o que a gente chama de estatística espacial, né? Então, assim, é como para vocês mostram a evolução da estatística, né, ao longo do tempo. É um outro exemplo, né, que usando a dimensão do ambiente, mas em termos físico e social. Então, esse aqui era avaliando, né, eles examinaram mortalidade em áreas pobres, depois ajustaram por idade, raça, enfim, chegaram à conclusão de que quem tinha as piores, os indivíduos que tinham piores condições socioeconômicas eram também tinham fatores psicológicos também mais graves, né? Então, eles fazem essa relação, né? Então, aqui ele está mostrando, né? Ajustou por idade, sexo, raça, né? E ele consegue, então, examinar, né, a mortalidade em áreas de pobreza, ajustando por condições sociais, por isolamento, depressão, né? Se isso tinha um efeito ou não, né? Mas ele chega à conclusão de que sim, que as variáveis ambientais, ela afeta, né, a saúde dos indivíduos, tá? Esse aqui é um outro tipo de análise que eu trouxe para vocês olharem, que é microcefalia, né, epidemia de microcefalia relacionada à Zika, e as condições. Então, eles fazem um mapa aqui, bonitinho, né, e descreve onde tem piores condições. Então, aqui, ó, piores condições de vida, baixas condições, são justamente os casos, que são esses, que tem mais casos de microcefalia durante a Zika. Então, esse é um exemplo também, que é bem simples, mas que é estatística descritiva, descrevendo e sobrepondo com uma área que são os locais que têm menores condições de vida. Então, isso é só para descrever dados, né? Ele não está fazendo estabelecimento de nenhuma relação, né? E aí, a gente, mostrando isso aqui, a gente vai falar brevemente do que a gente chama de noções de inferência, né? Que é justamente você, a partir de uma população, você, e de parâmetro daquela população, você estima esse parâmetro em uma amostra e extrapola para a sua população, né? Então, ele pode ser pontual, um único valor, ele pode ser uma estimação que a gente chama de intervalo, né? Por intervalo de confiança, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou lá, seleciono um parâmetro na minha população, pode ser a média daquele fenômeno, e eu estimo aquele parâmetro da minha população a partir da minha amostra, né? Então, se eu pegasse a glicose e visse que a glicose na minha amostra era 99, né? Eu posso estimar ela por intervalo de confiança, usando o desvio padrão lá, eu desconheço o desvio padrão, mas assumindo, né, o desvio padrão, e aquele desvio padrão pode estimar por intervalo de confiança. Então, eu tenho lá que eu tenho
uma média naquela minha amostra de 99 de glicose, mas que está no intervalo de confiança de 75 para 110, né? Então, o que isso quer dizer para mim quando eu faço essa estimação? Que se eu fosse 100 vezes lá na minha população e pegasse 100 amostras diferentes, o valor verdadeiro da minha média, ou seja, da minha população, estaria entre aquele intervalo, né? Então, você pode ir lá e pegar, então você sabe que 95% das vezes você tem confiança total de que o valor verdadeiro da média, né, da sua população está entre aquele intervalo. Então, você está fazendo o quê? Uma inferência, né? Você está pegando o parâmetro da população, estimando esse parâmetro a partir de uma amostra, né, e aplicando a sua população. As pessoas confundem muito com N, né? O N é suficientemente... Então, vejam bem. O N, ser representativo da população não tem a ver com N, tem a ver com a característica da população que você está estudando e da sua amostra, né? Daquele fenômeno que você quer estudar. Por exemplo, dor. Eu faço dor aqui, né? Aí eu trabalho no ambulatório. Será que as características dessa população que vem no meu ambulatório são características da população que eu estou estudando, né? Enquanto a sexo, enquanto a idade, elas têm que ter a mesma característica. Se ela tem, ela é representativa, né? Agora, será que o tamanho dessa amostra é suficientemente grande para me dar um poder estatístico, né? Para que essa estimativa seja mais próxima da real estimativa da população? Aí vai depender do seu N amostral, né? Quanto maior a sua população, mais próximo do valor da amostra, mais próximo do valor real você está, né? Da sua população, mais próximo da média, né? Você tem da sua população. Então, a gente acaba usando muito, quando a gente vai fazer essas inferências, testes de hipótese para validar essas informações sobre esse parâmetro. Então, por exemplo, será que a média da minha população, dessa minha amostra, é igual, diferente da população que eu já fiz? Um exemplo bem comum que a gente tem foi uma pessoa lá, um grupo de pesquisadores, aferir em 20 mil pessoas a temperatura, e acharam que a temperatura era 37. Então, foi um outro grupo, 10, 15, então eles assumiram que, porque a amostra era muito grande, né, então eles assumiram com a população total, para aquele local, que a temperatura do nosso corpo era 37. Foi um outro grupo de pesquisadores, né, e foi lá e testou se de fato a temperatura era 37, se numa outra amostra, aquele conjunto de amostra, a temperatura era igual à temperatura média que foi encontrada da população, que era de 37. E ele mostrou que não, que a temperatura, em média, naquele local era 36,5, ou seja, o valor da média não era igual ao valor da população que era estimada, né, que foi adquirida como população, tá? E aí a gente faz esse teste de hipótese, assume que se aquela média é igual ou ela é diferente, você tem, então, esses procedimentos. Para que eu estou falando isso? Porque, basicamente, a estatística inferencial, ela parte de um teste de hipótese sobre alguma afirmação que você faz da população e sobre algum parâmetro da população, né? E aí você tem estatísticas paramétricas e não paramétricas, que são se aquele conjunto de informação está seguindo aquele formato de sino ou não. Então, geralmente, eu sou minha aqui para vocês, né? Quando eu quero, por exemplo, pegar um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. De pegar uma variável quantitativa, tá? E o que eu olho a primeira coisa? Qual é a distribuição dela? Se essa distribuição dela for normal, eu venho aqui e olho se os parâmetros são conhecidos. Se são conhecidos, eu vou lá e aplico uma comparação, um testezinho que chama Z, da curva normal padrão, e vejo se aquela afirmação eu tomo decisões sobre aquela afirmação. Se não, eu uso uma outra distribuição, porque eu desconheço aquele parâmetro na população. Então, basicamente, quando você vai tomar uma decisão, você tem que saber se você conhece ou não o parâmetro daquela população e, principalmente, se tem ou não distribuição em forma de sino. E você pode ainda, se ela não tem uma distribuição que você encontrou, mas você olha se aquela amostra é grande. Porque amostras que são grandes, elas tendem à normalidade. Então, em uma amostra grande, por exemplo, 1.000 pessoas, mais de 1.000, enfim, não tem um N mágico, tá, gente?
você vai e segue esse mesmo caminho. Se não, você vai para testes não paramétricos, que são testes que não fazem, que não usam, que não tem, que para uma distribuição, para uma variável quantitativa, não tem uma distribuição normal, né? Igual a gente encontrou, que é essa daqui, aquela frequência, que é essa aqui. Essa frequência, essa forma de sino aqui. Aí você trabalha com estatísticas não paramétricas, né? Então, por exemplo, o teste T que vocês vão usar é para comparação de médias. Então, médias a gente usa para quê? Para uma distribuição que tem esse formato, né? Quanto maior for sua amostra, se sua amostra for grande, mais próximo desse formato você vai encontrar, né? Estatística não paramétrica é para variáveis que você não tem esse padrão, né? Esse formato, tá? E para N's muito pequenos, que tendem a não ter o quê? Uma distribuição normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para cada tipo de variável que você tem uma forma de descrevê-la, seja por medida de tendência central, seja por dispersão, ou se for qualitativa, por frequência, né, relativa, né, percentual, e se você quiser fazer alguma afirmação ou sobre aquela condição, sobre uma determinada pergunta, em relação à sua população, para um parâmetro populacional, você tem formas diferentes. Ou se você não desconhece a distribuição, você não pode fazer essa inferência porque você desconhece a distribuição dela, então não tem como você fazer inferência sobre algum parâmetro, tipo média, tem como você fazer sobre a mediana, tá? Mas não para testes não paramétricos. Então, vai depender do tipo de variável que você tem, tá? Bom, aqui só um exemplo, tá? Que eu trouxe para vocês, que vocês vão encontrar muito. Então, por exemplo, esse aqui, ele era um estudo que estava avaliando saúde mental entre as pessoas que trabalhavam no surto de coronavírus. Então, eles fizeram Q quadrado, teste T e regressão múltipla. São ferramentas, são métodos estatísticos, análise estatística que você faz. Q quadrado é um teste aplicado para ver se tem diferença percentual. Então, é um teste que você aplica para variáveis categóricas, para duas variáveis categóricas, para ver se tem associação ou não. Teste T é para média, quando você está vendo que se a média entre dois grupos, se a média é diferente entre dois grupos, né? Então, média de glicose entre tem sobrepeso e não sobrepeso. Então, exemplo, e regressão é um outro tipo de método, né? Que nem, né? Tá. E aqui, por exemplo, a gente trouxe para vocês um outro exemplo que é razões e determinantes para as mulheres adiarem, né, a maternidade. Então, eles queriam estudar quais eram os fatores, então eles fizeram a mesma coisa, compararam a média, fizeram análise de variância, que é o que a gente chama de A9, que é quando você quer comparar a média, mas para mais de dois grupos, né, então, 3 grupos, né. Então, esse é um exemplo também de como foi, e ele faz o quê? Ele faz afirmações lá, ó. Então, por exemplo, mulheres com relações estáveis se tornaram mães mais velhas. Então, ele comparou a média de 31 anos, elas tinham, em média, mais idade, comparada àquelas que não tinham relações estáveis, então 28 anos. E isso foi significativo. O que significa isso? Significa que eu testei uma hipótese, e essa hipótese me diz o seguinte, olha, de fato, essas médias são diferentes. Então, eu posso fazer essa afirmação. Então, isso que é estatística inferencial ou analítica, né? Estou dizendo que eu tenho diferença de idade, né, entre as mães, né, com relações, tem relacionamentos estáveis, né? Mulheres que adiaram a maternidade por razões clínicas tinham idade de 34 anos, comparado àquelas que tinham razões pessoais e aquelas por outras razões. Então, ele aqui, ó, comparou 3 médias, né, a idade, ó, 34, 30 e 27. Então, tinha a idade média dessas mães era diferente. Então, elas compararam por essas razões, por esses 3 fatores. Mães que com a idade mais velha tinha maior nível de ansiedade. Então, ela dividiu mãe que era ansiosa e não. Então, mães tinham uma idade, quem era mais ansiosa, tinha uma idade mais elevada. Então, eram mães que tiveram filho mais tarde, né? E assim por diante. Então,
o que eu estou mostrando para vocês é que ele fez uma afirmação sobre a população e testou isso através de um teste de Podolsky, seja de comparação de média, seja de proporção, né, se as proporções são diferentes, ou usando uma técnica estatística que dá as nossas medidas de associação, ó, tá vendo? OR aqui significa odds ratio, que é razão de chance, mostrando lá que mães com mais de 35 anos tinham mais chance de ter uma necessidade de assistência médica para alcançar a gravidez, ou seja, para ficar grávida para ser. Isso era 12 vezes, né? Então, é 12 vezes mais, né? 12 vezes maior, né? Ela precisava muito mais de assistência do que para alcançar do que as mães que tinham menos de 35 anos, né? Então, ele te dá aqui razão de chances. Então, são formas. E ele pode, depois disso, tirar a conclusão a partir dessas informações. Então, a diferença que a gente tem uma eu só descrevo, não faço afirmação nenhuma, não extrapolo meu resultado para minha população, enfim. Estou só descrevendo, ele pode levantar algumas hipóteses, e o outro testa essas hipóteses, né, e tiro conclusões, e principalmente se eu posso ou não extrapolar esse resultado dessa estimativa para a minha população, porque eu estou trabalhando basicamente, geralmente com uma amostra, tá? Então, essa é a diferença desses dois análises. Tá? Então, é isso. Ai, foi, gente. É cansativo, né? Tudo isso, né, Bia? Bastante coisa. É muita coisa, né? Então, assim, às vezes ficou mais confuso, porque é muita coisa. Então, assim, a gente sabe que é muita coisa, né? Então, é uma aula, né? Assim, a gente tentei pegar o máximo que eu tinha de dado, né? Mas é só para vocês verem como é interessante, né? Aplicações de estatística, como é que você faz, o que você olha. A ideia era essa, Pamela. Mas ficou ótimo, não ficou? Pelo menos para mim não ficou confuso, Bia, ficou ótimo. A gente ainda tem quase 10 minutinhos. Tem uma pergunta aqui. A Antônia, né, perguntou assim: qual programa de estatística você acha menos complexo para fazer essas análises? Depende, assim, geralmente, assim, a gente usa, então, assim, você diz programa estatístico, né, softwares, né, eu acho que software é uma coisa muito de vocês, então, por exemplo, a gente na escola hoje tem uma linha, na Escola Nacional de Saúde Pública, né, na ENSP, nos programas, né, que é saúde pública, principalmente epidemiologia, saúde pública e meio ambiente, que é trabalhar com software livres, né? Então, a gente usa hoje o programa R, que é um software de linguagem de programação, que você vai lá, lê o seu banco de dados e fala, eu quero a média, aí se escreve min da variável, entendeu? Eu quero SD, desvio padrão da variável. Aí ela vai te dando essas medidas, né? Vai te dando percentual, né? Então, essa é uma filosofia nossa, né? De estar sempre passando por o aluno, software que ele pode usar, enfim. E tem uma inúmeras. Então, se eu fosse hoje falar para você qual é o melhor software, eu ia dizer que o software R, né, é o melhor por conta dessa magnitude. O que é o R? O R é uma linguagem que você usa e que você pode, então, por exemplo, eu quero fazer uma análise que é uma análise de sobrevida, que é muito usada na análise de câncer, né, por exemplo, para quem faz câncer, para quem estuda câncer. Já alguém no mundo foi lá e já criou um conjunto de funções que facilita você ir lá e fazer essa análise, entendeu? Ele já vem consigo várias funções, né, como média, mediana, análise descritiva, fazem gráficos lindos. Só que ele é mais complicado porque ele é uma linguagem de programação, porque você tem que ir lá e digitar o que ele quer. Mas ele tem uma infinidade de opções, então a gente oportuniza esse aprendizado. Então, se eu fosse hoje falar para você, eu falaria R, por quê? Porque há dentro das universidades, dentro dos institutos, de usar um software livre. Então, assim, vai te manejar de ferramentas para estar circulando por esses ambientes. Agora, software é muito pessoal, gente. Tem gente que gosta de fazer tudo pelo SPSS, porque eu vou clicando, me dá as tabelas tudo prontas. Só que é um software que custa 20 mil reais, entendeu? Então, assim,
Mas você pode ter um craqueado lá, que seja? Pode, todo mundo pode, né? Mas assim, então, a gente como instituição, a gente não ensina, né? A gente só usa software livre ou que a gente consegue pagar. Mas ele é muito mais simples, você vai lá clicando. EPINFO é usado na ponta, né? Pelos profissionais de saúde, eles já acostumaram a usar EPINFO, então para eles é mais fácil, né? Só que ele é limitado, né? Então, ele não vai abrir não vai abrir um banco de dados, por exemplo, de Covid, que tem 1 milhão de casos, né? No Brasil inteiro. Então, não vai, entendeu? Ele vai ser limitado, ele não vai conseguir fazer. Excel, a mesma coisa. Se você for hoje lá no Open Data SUS e baixar o que a gente chama de, são os sinais e sintomas brandos, então tem uma lista de notificação, né? Eles tem milhões de casos. O que o Excel faz? Corta metade do seu banco, né? Então você não tem como trabalhar. Então vai depender muito da necessidade, do que vocês querem e da facilidade, né? Hoje a gente instrumenta os nossos alunos para trabalhar com R, porque é uma ferramenta, né, meio difundida. Mas não existe só ele, existe Stata, SPSS, né, existe outros, e tem pessoas que se adaptam melhor a eles, né? Não existe uma regra. Eu falo que todos eles vão fazer a mesma coisa, vão chegar no mesmo fim, só que de forma diferente, né? Então, o R vai fazer um gráfico muito mais bonito que tem no SPSS, né? E aí você tem que trabalhar com o que você gosta, né? Mas a finalidade são as medidas que você vai fazer. A estatística que você vai produzir ela é igual, né? Eu digo, o gráfico de linha que você faz no R é o mesmo gráfico que você faz no Excel. A informação é igual. O que muda é o layout, a cor da linha, né? Então, você pode no R já agrupar todo mundo, ali é mais difícil ficar fazendo aquele monte de gráfico, um juntando no outro, com um comando lá no R você junta todo mundo. É isso. Então, assim, depende. Mas o resultado é o mesmo. Não tem diferença. Independente do software que você vai usar, a análise provavelmente vai ser igual. Só a forma como você vai chegar que vai ser diferente. Né? E o valor é igual também, tá, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone e falar, se tiver. Acho que não. Bem, é que minha opinião é que a aula foi muito, muito bem explicada, muito tranquila, né, Bia? E mesmo sendo bastante informação, foi muito fácil de entender. E teve uma lógica, né? Pelo menos para mim, né? Tem uma lógica, assim, na evolução, né? Da aula. Então, achei que foi muito bom. A gente só tem a agradecer por você ter contribuído. Eu queria que você contribuísse muito mais, né? A gente queria que você desse aí várias aulas. Mas muito obrigada. Imagina. E se você quiser fazer alguma consideração. Não, eu estou à disposição de vocês. Fica muita coisa, né? A gente pode fazer coisas mais tranquilas, né? A gente pode vir mostrar o R para vocês uma hora. Entendeu? Seria ótimo. Funciona assim. A gente faz isso, né? Faz uma coisa mais credenciada para vocês conhecerem e oportunizar vocês a várias coisas, né? De estatística, né? Bem, então tá, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Bia. Beijo, e aí, a semana que vem, a gente tem mais atividades. Boa noite para todos.